Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao tema Pensão por Morte, tratado no vídeo anterior, e iniciaremos falando sobre o requerimento de dependente posterior à concessão da pensão. Caso haja requerimento de dependente em data posterior à concessão da pensão, desde que seja observada a prescrição do direito em 5 anos, os efeitos financeiros devem respeitar o seguinte: se ainda não foi cessada a pensão, a data do início do pagamento será fixada na data da entrada do requerimento, qualquer que seja o dependente e a data do óbito. Se já foi cessada a pensão, a data do início do pagamento será fixada para óbito ocorrido a partir de 18 de janeiro de 2019, no dia seguinte à data da cessação da pensão, desde que ela tenha sido requerida até 90 dias contados da data do óbito do segurado, ressalvado o direito dos menores de 16 anos, dependente inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, cujo prazo é de 180 dias para o requerimento, ou será na data da entrada do requerimento da pensão, se ela for requerida após os prazos de 180 dias para os menores de 16 anos ou após 90 dias para os demais dependentes, contados a partir da data do óbito do segurado. Quando houver mais de um pensionista habilitado, o valor será rateado entre todos os dependentes, em partes iguais, observando que, para óbito ocorrido a partir de 14 de novembro de 2019, data posterior à Emenda Constitucional 103, as cotas individuais que forem cessadas não serão revertidas em favor dos demais dependentes. E, para o óbito ocorrido até 13 de novembro de 2019, data anterior à Emenda Constitucional 103, as cotas que forem cessadas serão revertidas em favor dos demais dependentes. Duração da cota e da pensão do dependente. Para óbito ocorrido a partir de 1º de março de 2015, será de 4 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha contribuído a qualquer tempo 18 contribuições mensais, ou tenha comprovado menos de 2 anos de casamento ou união estável com o segurado falecido anterior ao óbito. Não se aplica esta regra de 4 meses de duração da pensão e da cota quando o óbito do segurado for decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho. Se o segurado falecido estiver em gozo de aposentadoria, exceto por incapacidade permanente, não será necessária a comprovação de 18 contribuições, tendo em vista que para requerer esta aposentadoria, já houve a comprovação de no mínimo 60 contribuições. O tempo de contribuição recolhido para regime próprio de previdência social
será considerado na contagem das 18 contribuições exigidas. Para óbito ocorrido a partir de 1º de janeiro de 2021, em se comprovando casamento ou união estável, iniciado há pelo menos 2 anos antes do óbito, e o segurado tenha contribuído a qualquer tempo, no mínimo 18 contribuições mensais, o prazo de duração será estabelecido, levando em consideração, na data do óbito do segurado, a idade do cônjuge, companheira ou companheiro, sendo que a pensão só será vitalícia se o dependente tiver 45 anos de idade ou mais. O benefício será pago até a recuperação da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, se for cônjuge, companheiro ou companheira, inválido ou com deficiência, respectivamente. Causas de extinção da cota da pensão. O início da contagem do tempo de duração da cota do cônjuge, companheiro ou companheira será a partir da data do óbito do segurado. Se eles requererem a pensão depois do prazo final da duração de sua cota, terão seu pedido de benefício indeferido. Havendo comprovação em processo judicial a qualquer tempo sobre simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou formalização com o fim exclusivo de constituir benefício, o cônjuge, companheiro ou companheira, perderá o direito à pensão, ficando obrigada a devolver os valores recebidos indevidamente. São causas de extinção da cota: o óbito do dependente. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de qualquer condição, ao atingir 21 anos, exceto se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. Quando for cessada a invalidez ou a recuperação da deficiência intelectual, mental ou grave, para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de qualquer condição, maiores de 21 anos. Quando ocorrer a adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. Decorrer o prazo de duração da cota do dependente, para cônjuge, companheiro ou companheira. Ocorrer a cessação da invalidez ou o afastamento da deficiência intelectual, mental ou grave, para cônjuge, companheiro ou companheira. Atingir a data limite fixada pela Justiça na concessão da pensão alimentícia para o divorciado, separado de fato ou separado judicialmente. Exceções e regras especiais. O encerramento da pensão ocorrerá com a extinção da cota do último pensionista. O dependente que recebe pensão na condição de menor, que se invalidar antes de completar 21 anos de idade, deverá ser submetido a exame médico pericial, não se extinguindo a sua cota, se confirmada a invalidez, independentemente desta ter ocorrido antes ou após o óbito do segurado. Aplica-se esta regra ao filho e ao irmão maior de 21 anos de idade com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, desde que
a data prevista para a cessação da sua cota ocorra a partir de 3 de janeiro de 2016. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente, com deficiência intelectual, mental ou grave. Perderá o direito à pensão o condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado pela prática de crime como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa deste crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvadas as pessoas absolutamente incapazes e os inimputáveis para óbito ocorrido a partir de 18 de junho de 2019. Os familiares não devem, sob hipótese alguma, realizar saques dos pagamentos depositados pelo INSS após o óbito do segurado, sob pena de terem que devolver os valores sacados, pois os valores residuais serão repassados para os dependentes, mediante concessão da pensão. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal, para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.